especial a todos, a Ercilene, aos professores da banca, professor Camilo, professor Eduardo, os outros colegas do programa, amigos, familiares, tanto da Ercilene quanto do professor Teran, né? Hoje é um dia muito feliz, muito especial também, e hoje tem uma questão que faz tudo isso mais especial. Hoje completa 3 meses de falecimento do professor Teran, que é o orientador deste trabalho, e este trabalho ele se configura como uma homenagem a todo o trabalho que ele desenvolveu, a vida dele, que permanece viva também em cada um de nós, além dos seus trabalhos e de tudo aquilo que ele foi plantando e deixando. Então, assim, nós estamos muito felizes em ter conseguido colaborar para o fechamento desse trabalho. Queremos, de início, agradecer, né, a todos aqui presentes, mas em especial a banca examinadora, que com certeza aí vai poder nos ajudar a olhar de outras perspectivas, outros detalhes que passaram por nós, estarão aí dialogando conosco, olhando para essas questões mais miúdas, digamos assim, mas bem importantes que nós precisamos realmente ainda olhar no nosso trabalho. Então, desde já, queremos agradecer a disponibilidade do professor Camilo e do professor Eduardo em ler o nosso trabalho, né? Ficou um trabalho grandioso em todos os sentidos, né? Então, com certeza, demandou uma atenção e um carinho maior de cada um de vocês. Então, somos gratas por essa parceria. Nesse momento, a gente vai passar, então, pelo nosso regimento, a apresentação da Ercilene. Ela terá até 40 minutos para a sua apresentação, e em seguida a gente passa para a arguição da banca, tá bom? Desde já nós queremos antecipar, pela grandiosidade do trabalho, nós usaremos praticamente esse tempo, né, de 40 minutos, né? E também nós apresentaremos o trabalho como um todo, entendendo que tudo aquilo que tem no trabalho, como o pós-escrito, ele faz parte de uma ciência viva, né? Onde tudo aquilo que nós aprendemos na universidade nos constitui pesquisadores, e nós gostaríamos também de apresentar para quem ainda não leu o trabalho, tá bom? Ercilene, boa apresentação, tá? E ao final dos 40 minutos aí a gente volta, tá bom? Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre este trabalho que faz parte do mestrado acadêmico em Educação e Ciências na Amazônia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os membros da banca, na pessoa do professor Dr. José Camilo e professor Dr. Eduardo Segura. Eu me chamo Ercilene do Nascimento Silva de Oliveira, como disse, integro o mestrado acadêmico em Educação e Ciências na Amazônia. Tive a honra e o privilégio de ter como orientador o Dr. Augusto Fachin Teran, que em paz descansa desde o dia 4 de fevereiro deste ano, e tenho como co-orientadora a doutora Mônica de Oliveira Costa. Este trabalho integra a linha de pesquisa 2 do mestrado e tem como título o ensino de ciências naturais em espaços educativos, o tema da exploração da seringa, é uma perspectiva interdisciplinar. De modo inicial, nós apresentamos como foi feita essa pesquisa, como ela se apresenta. Essa dissertação é composta por uma introdução. O primeiro capítulo é uma fundamentação teórica, o segundo capítulo, os nossos procedimentos metodológicos. O terceiro capítulo, no âmbito da análise, nós demos o título de O Tema da Exploração da Seringa, uma perspectiva interdisciplinar, uma viagem aos espaços educativos, e fizemos uma viagem em 6 paradas. As nossas conclusões receberam o título de A Sombra de uma Seringueira, e este trabalho apresenta um pós-escrito, o qual denominamos A Viagem e Seus Viajantes.
Sobre a nossa introdução e a contextualização do nosso problema, nós entendemos que os temas sobre a Amazônia podem ser aplicados como recursos pedagógicos. Relacionando esse tema a um contexto regional interdisciplinar, nós temos que os elementos da floresta, eles são promissores para o desenvolvimento de conceitos relacionados ao ensino de ciências. Alcântara e Fachin-Teran nos dizem que isso torna as aulas mais atraentes e significativas. Versando sobre um elemento da Amazônia, nós temos a seringueira, que é a Hevea brasiliense, e ela, sim, expressa um potencial de utilização para práticas pedagógicas. Araújo nos diz que essa árvore faz parte da nossa história, da Amazônia, e ela tem todo um contexto de uso e exploração de recursos naturais, como o látex. E existe em Manaus um espaço educativo totalmente destinado a essa temática. Trata-se do Museu do Seringal Vila Paraíso, e nele ele é capaz de promover o ensino de ciências em suas diversas estações. Versando sobre a interdisciplinaridade, Fazenda nos diz que é preciso que a gente faça do pensar um ato de construção do conhecimento. Então, já que estamos num momento de pandemia e que o ensino híbrido se faz presente, por que não trabalhar o ensino híbrido com um elemento da natureza? Morin nos diz que o ensino híbrido é a mistura de práticas pedagógicas, no entanto, isso é possível com as tecnologias da informação e comunicação. E se estamos no ensino híbrido, trabalhamos com o virtual, e Levi nos diz que o virtual é um vetor de realidade. Para ele, o concreto vai para o contexto digital. Diante de tudo isso, nos vem a nossa inquietação de pesquisa. Como trabalhar a interdisciplinaridade usando o ensino híbrido entre as disciplinas de biologia, história e produção textual, com o tema da exploração da seringa no segundo ano do ensino médio. Para responder essa nossa inquietação, nós apresentamos como objetivo geral compreender como advém a prática da interdisciplinaridade, usando o ensino híbrido no segundo ano do ensino médio, a partir do tema da exploração da seringa em espaços educativos. E como objetivos, nós temos o primeiro, objetivo específico, identificar se os professores trabalham a interdisciplinaridade na escola e se trabalham, enumerar as facilidades e dificuldades para implementar a interdisciplinaridade em sala de aula presencial e virtual. Também testar a aplicabilidade da interdisciplinaridade na escola em uma visita virtual ao Museu do Seringal. E, por fim, compreender como ocorre a interdisciplinaridade a partir de práticas pedagógicas, utilizando o ensino híbrido com o tema da seringa nos conteúdos curriculares de biologia, história e produção textual. Nossa fundamentação teórica ela é disposta em 9 tópicos, sendo que 2 deles têm subtópicos. Quando a gente falou de interdisciplinaridade, a gente trouxe Gusdorf e Nicolesco no âmbito mundial. Sobre a interdisciplinaridade no Brasil, a gente apresentou Fazenda, Luc, Japiaçu e o Pensar de Freire. Sobre a educação básica no âmbito do ensino médio, nós trouxemos Lenoir e Arroio. Quando discutimos o ensino híbrido, a gente versou sobre Kensky e Morin. E quando a gente discutiu o ensino de ciências, a gente trabalhou Chassot, Delisoikov, Angote, Pernambuco e Fachin-Teran. Com relação aos espaços educativos e museus, nós estudamos com Cascais, Fachin-Teran, Seifer Santos, Marandino e Jean. Fizemos uma revisão integrativa para ver como, na literatura acadêmica, no âmbito dos artigos, tem sido tratado isso nos últimos 10 anos. Usamos para isso o estudo em 3 portais, 3 bases de dados. Fizemos uma breve história da exploração da seringa com Benchimol e Jackson, e discutimos no âmbito da proposta curricular do Amazonas, onde está o tema da seringa. Ele se encontra no componente de história no segundo ano do ensino médio, e é cobrado nos vestibulares da UEA e da UFAM. Também fizemos uma trajetória para ver as mudanças na educação com a pandemia. E a gente levantou com a Unesco todo o impacto na América Latina e toda a legislação do Brasil no âmbito do tema. E aí, nosso procedimento metodológico, esse tipo de estudo é uma abordagem qualitativa e trabalha a questão da fenomenologia no olhar de Merleau-Ponty sobre o fenômeno. A pesquisa ela é classificada como descritiva, porque a gente vai fazer o nosso detalhamento a partir das observações, das entrevistas, dos questionários e de todas as atividades que desenvolvemos no campo.
E é uma pesquisa de campo, senhores, porque nós estivemos em uma escola e em um museu. Os locais de pesquisa, o Colégio Dom Bosco, no centro de Manaus, é uma escola que esse ano completa 100 anos, e o espaço do Museu do Seringal Vila Paraíso, que é uma instituição da Secretaria de Cultura do Amazonas. Os sujeitos da pesquisa são 38 estudantes do segundo ano do ensino médio e 3 professores. Como instrumento de coletas, nós trabalhamos a observação sistemática, onde a gente procurou observar dentro da sala de aula os pontos que eram pertinentes à nossa pesquisa, aos nossos objetivos. Fizemos também como instrumento a entrevista com os professores. O questionário serviu para a gente mensurar o entendimento dos estudantes após a visita virtual. E trabalhamos a redação como culminância desse projeto para mensurar o entendimento dos jovens sobre o tema biopirataria. Como Freire nos diz, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação de reflexão. Então, por isso, nós trabalhamos uma redação dissertativa, argumentativa, para avaliar o olhar dos estudantes. E aí nós iniciamos o nosso terceiro capítulo, uma viagem aos espaços educativos. Metaforicamente, nós saímos em uma jangada, e essa jangada ela foi constituída de um pequeno referencial teórico, vivências singulares e inúmeros sujeitos que nos ajudaram a percorrer esse rio, que nos surpreendeu. E aqui, a partir de agora, nós vamos apresentar caminhos e descaminhos desse olhar nosso sobre os espaços educativos. A nossa primeira parada, no âmbito dos aspectos gerais sobre a interdisciplinaridade, com os professores e na escola, ainda de modo presencial, em janeiro, estivemos na escola, e lá procuramos definir o que era interdisciplinaridade com ele. Nessa oficina, com 16 professores, reunimos professores do ensino fundamental 2, a pedido da escola, e os professores do ensino médio, e fizemos uma oficina com eles em 3 partes. Inicialmente, procuramos definir com eles o que era interdisciplinaridade. E, a partir daí, nós estabelecemos o corpus da nossa análise. Baseado em Bardan, nós trabalhamos a técnica categorial para fazer a nossa análise de conteúdo. Então, as categorias que emergiram daqui, elas vão conduzir todo o trabalho. Foram as categorias interligação, relação e ação. E, a partir de agora, eu apresento para os senhores o entendimento dos professores sobre essas categorias. Unidade de significação é indicador de interligação. Ser interdisciplinar é interligar. Chamamos ele com o acrônimo de docente, e esse primeiro professor diz que é o conhecimento do mundo, já que todas as coisas estão interligadas. E aí a gente vai para Lenoir, que fala para a gente que o objetivo da interdisciplinaridade na escola é difundir o conhecimento por meio das disciplinas escolares. Então, se é esse conhecimento do mundo, e se ele está interligado, ele vai ser interligado pelas disciplinas escolares. Esse outro professor diz para a gente que, sim, é interligar as disciplinas, mas é pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É trazer propostas diferentes, é fazer algo novo. E aí, Fazenda diz para a gente que a nossa tarefa é readmirar o mundo, é transformar a realidade. Então, esse professor, nessa resposta, conduz a esse pensamento da pesquisadora. Aqui, na outra categoria, relação, a nossa unidade de significação e indicador é ser interdisciplinar, é relacionar. E esse professor diz que precisa relacionar conteúdos para trabalhar diversas disciplinas de acordo com matemática. E aí esse outro professor diz que essas temáticas, elas vão se tornar em um só. Elas vão convergir para um todo único. Esse outro professor diz que são conexões, que se estabelecem conexões entre os conteúdos. E, por fim, essa pessoa diz para a gente que é relacionar assuntos de outras disciplinas com a que você leciona. Então, Luke diz para a gente que é conduzir o conhecimento por meio de condutas pedagógicas, dinâmicas, abertas e interativas. É o que a professora Luke diz para a gente. Partindo para outra categoria, ação. Ser interdisciplinar é agir. Então, esse docente diz para a gente que é extremamente importante. Por quê? Porque as coisas, elas não são unilaterais, então a gente precisa agir para unir. Esse outro pesquisador, esse outro professor diz para a gente, ninguém cresce sozinho, isso é fato. Então,
conhecimento ele precisa ser partilhado. E precisa dessa ação, né? Essa professora fala, ela já age, ela já diz como que ela ia fazer. Ela diz que em língua portuguesa ela iria trabalhar o assunto de variação linguística de forma atrelada com as disciplinas de História, Arte e Língua Estrangeira. Avançando no nosso trabalho, Japiaçu diz para a gente que é importante, sim, essa diversidade de informação para que haja essa conexão entre os saberes. Nossa segunda parte foi uma conversa com eles, onde apresentamos os teóricos da pesquisa, e depois nós partimos para o trabalho prático, que eles se formaram em grupos, foram 3 grupos, para discutir projetos que eles criaram de forma interdisciplinar. O primeiro grupo discutiu um projeto na área do ciclo da borracha, eles resolveram trabalhar geografia, química, matemática e educação física. No momento da conversa deles, nós vimos que eles estavam trocando ideias e comunicando entre os pares. Aí, a gente estava vendo Luke e Fazenda, que falam que comunicação é fato primordial para se estabelecer a interdisciplinaridade. Partindo para o segundo grupo, eles optaram por fazer um projeto sobre reciclagem. E aí eles decidiram colocar a mão na massa. E para isso eles iriam para a sociedade com os alunos, mostrar como é que ocorre na sociedade a reciclagem. Entendemos, então, nesse momento, que eles estavam fazendo a relação do sujeito interagindo com o meio circundante, como a gente viu em Chassot, Delisoikov e Angote, Pernambuco. Este outro grupo resolveu partir para um espaço não formal, visitar o Bosque da Ciência, e junto com o professor ia ver no local o assunto e construir esse conhecimento com o aluno. Uma das coisas que o professor disse é que ele iria trabalhar geometria passeando pelo bosque. E aí a gente entende que, ao passear pelo bosque, eles estão trabalhando a observação na construção do conhecimento, que nós vimos no olhar de Merleau-Ponty. Seguindo, apresento para os senhores as professoras, que logo mais eu vou falar sobre elas. A professora P1 de nossa pesquisa, ela é licenciada em História, tem 29 anos, é natural do Recife, e na ocasião da pesquisa tinha 1 ano e 8 meses na escola. P2 é licenciada em Ciências Biológicas, tem 58 anos, amazonense, e na ocasião da pesquisa tinha 15 anos na escola. P3 é licenciada em Letras, habilitação em Língua Portuguesa, cearense de Sobral, tem 28 anos, e na ocasião da pesquisa tinha 2 meses na escola. Aqui eu faço um parêntese. P3 ingressou na escola em outubro, porque o professor que começou o ano letivo pediu para sair da escola, então, por esta razão, ela ingressou na pesquisa nesse momento. Partindo para a parada 2, a gente primeiro procurou ver quais eram os projetos que a escola já tinha desenvolvido para poder mensurar facilidades e dificuldades para instaurar a interdisciplinaridade. Em 2013, a escola visitou o Museu do Seringal, com uma turma do ensino médio, mas este projeto ele versava sobre História, Geografia e Artes. Nos anos de 2017, 18 e 19, a escola desenvolveu uma mostra cultural de bioarte, na ocasião do aniversário de Manaus, também trabalhando o ciclo da borracha, mas ele versava muito sobre a questão da identidade, da arquitetura da cidade e da formação profissional. E, por fim, o projeto de 2020, no qual a gente traz a seringa, é uma perspectiva interdisciplinar no ensino híbrido, trabalhando biologia, história e produção textual. Vamos agora para a nossa observação em sala de aula presencial e virtual. No virtual, a gente trabalhou no Google Meet, no presencial, com os cuidados da pandemia, todo mundo de máscara, com o distanciamento. Nós fizemos 8 aulas para desenvolver esse projeto. Falando sobre a professora P1 e como ela desenvolve a aula, é sempre ligada ao microfone. O microfone está conectado a um computador, que é um desktop de torre, e isso traz uma limitação de mobilidade. A professora ficou a maior parte do tempo em pé, optou por uma aula expositiva, jogou no PowerPoint a apostila que ela criou, fez o entrelaçamento com biologia no momento em que falou das doenças ocasionadas naquela época, usou o ditado para passar uma atividade extra-classe. Em alguns momentos da aula, usou o quadro na sala de aula, só que nesses momentos, quem estava no virtual não acompanhou o que ela escrevia no quadro.
Um estudante quis saber se a energia era mais cara naquela época, quando ela falou que Manaus foi uma das primeiras cidades a ter energia. Nesse momento, diante da curiosidade do estudante, a gente reporta Chassó, quando ele fala que essa relação do ensino ela tem que estar muito presente com a vida da pessoa. Então, como hoje a energia é cara, ele quis saber se naquela época era cara também. Já a observação da professora P2. A professora P2 também fez uma aula expositiva, a maior parte do tempo ela ficou sentada na cadeira, com a limitação do microfone. Ela explicou inicialmente que aquela aula era o entrelaçamento do conteúdo com o ciclo da borracha, usou o PowerPoint e abordou a notícia de divulgação científica para trazer o tema da aula. Qual foi o tema da aula? Foi o uso do látex natural na medicina. Não houve interação por parte dos estudantes, e a gente traz parte com a Lúcia, que estuda junto com Fazenda, e nos diz que na interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade ela ocorre na e pela experiência. É importante falar, mas é fundamental fazer as experiências. E aí a gente vai para P3 de início pediu logo para ajudarem ela com o Google Meet, ela não tinha muita habilidade. Ligada ao microfone, ficou a aula toda em pé, fez uma aula expositiva dialogada com o uso do PowerPoint, fez inúmeras perguntas e estimulou a interação. O objetivo dela era mensurar os conhecimentos prévios dos alunos, já que aquele ali era o primeiro contato dela com a turma. Ela queria saber o que eles sabiam sobre o tema da redação. E essa conversa tornou a aula mais dinâmica, né? Em uma das aulas, a professora esqueceu de exibir o slide no Google Meet, aí a turma que estava em casa só ficou acompanhando por meio do áudio. Aí a gente traz Fazenda quando ela nos diz que a educação se faz presente na comunicação e não no silêncio. Por isso essa interação ela é muito importante. Com relação a facilidades e dificuldades, entendemos como facilidade o uso dos recursos digitais e também a disposição da instituição para a interdisciplinaridade. Entendemos como dificuldade a inabilidade pontual com a tecnologia e a forma tradicional de ensino que se contrapõe ao ensino híbrido. E trazemos aqui Bao, que é uma pesquisadora chinesa que, em março de 2020, fez o que é considerado o primeiro artigo acadêmico no âmbito do ensino híbrido e da pandemia. E ela nos disse que, para um professor, no ensino híbrido, é necessário uma boa narrativa. Ele também precisa fortalecer as formas ativas de aprendizagem. E essas formas ativas, elas têm que estar moldadas em encontros síncronos e assíncronos, onde ele vai mandar conteúdo complementar. E aí, nós vamos para o nosso segundo objetivo e a nossa terceira parada, que é a experiência virtual. Eu vou pedir licença dos senhores para fazer uma parada aqui. O vídeo total tem quase 50 minutos, é claro que eu não vou fazer isso aqui com vocês, eu vou apresentar 3 minutos apenas, para que quem está assistindo possa ter uma ideia de como foi isso. Olá, bem-vindo ao Museu Seringal da Paraíba. Eu sou a Mari e vou conduzir vocês a esse passeio. Aqui, vocês estão em uma casa que seria de um coronel. Isso aqui foi construído para gravar o filme A Selva e ficou esse bonito espaço para a Secretaria de Cultura, que abre como museu para contar a história. A partir de agora, vocês vão ver como é que os coronéis viviam em plena selva amazônica. E esse belíssimo relógio é suíço, montado em Boston. Tá? E por ele ser suíço, ele tem uma diferença. Quando vocês estão aqui comigo, eu pergunto e vocês respondem, e é uma curiosidade bem interessante. E eu quero saber se vocês são capazes de descobrir onde está o erro nesse relógio. Tá? Como vocês não estão aqui, vocês vão ter que falar para a professora. Tá? Isso é borracha. Isso aqui é borracha. Essa aqui é uma amostra de 10 quilos. Tá? E se vocês estivessem aqui, vocês iriam fazer isso que eu vou fazer, tá? Prestem bem atenção. 10 quilos de borracha. Se eu jogar 10 quilos de feijão no chão, vai esparramar. Mas eu vou jogar 10 quilos de borracha e olhem só o que ela vai fazer. Ó. 10 quilos de borracha.
E como é que a gente diferencia uma seringueira? Olhando as folhas. Toda seringueira vai ter 3 folhas na ponta do ramo. Toda seringueira vai cair 3 frutos. Tá? Foram estudados, encontraram vários tipos de seringueiras. E a melhor seringueira é a Hevea brasiliensis. Justamente a que levaram e plantaram na Malásia, Singapura, Ceilão, Indonésia, Sri Lanka. E foi aí que acabou o primeiro ciclo. Né? E o trabalhador saía sempre de madrugada para fazer o serviço, limpando a área com o raspador. E na diagonal, com muito cuidado para não machucar, tirava somente a casca. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui era o leite que escorreu, solidificou e virou borracha. Olha, tampa o buraco que está aqui na frente para poder a fumaça sair toda aqui. Pega o látex que foi coletado, joga em cima do cavador. E o que seria o cavador? Esse pau que está aqui, ó. E leva-se e banha até chegar à meta. 50 quilos por semana. E eu gostaria de deixar para vocês um convite de vir, depois que passar tudo isso, para vocês virem conhecer o Museu Seringal Vila Paraíso. Muito obrigado a todos. E aí a gente para e volta para a apresentação. Aqui a gente vai trabalhar a lente da câmera de filmagem representando o olhar do viajante, a percorrer todos os ambientes do Museu do Seringal. Antes da gente iniciar as impressões dos jovens, é preciso mostrar para vocês uma mensuração do ano de 2019 e do ano de 2020 com relação à visita de instituições de ensino. Em 2019, o museu recebeu 676 estudantes. Em 2020, nenhum de forma presencial. Mas os 38 sujeitos dessa pesquisa visitaram o museu de forma virtual no ano de 2020. Também é importante mostrar para vocês que no primeiro trimestre do ano, o museu ele não tem visitas de escolas, obviamente porque os estudantes estão no recesso escolar. No entanto, é nesse período que a semente e o fruto caem na natureza. E se eles visitassem nessa época, seria extremamente rica essa visita. E aí nós vamos para as impressões em sala de aula. Vocês ouviram o momento que a guia pediu para eles olharem na sala o relógio, né? Está aí o estudante olhando, e dizer para a professora qual era o erro, né? E eles criou uma situação de conversa na sala muito intensa, e eles descobriram que o erro, na verdade, não é um erro, é uma forma diferente de grafar o numeral 4. Ele estava grafado com 3 letras Is. É uma forma bem antiga de grafar o numeral. E aí nós tivemos em vários momentos a guia falando do sofrimento deles, dos seringueiros, que eles eram maltratados, eles eram escravizados, morriam, picados de cobra, onça matava. E aí um estudante, em dado momento, na exibição do filme, disse isso: meu Deus, parece um filme de terror. Só entra e nunca sai, em uma fala espontânea dele. Aí a gente vê Merleau-Ponty, quando ele fala para a gente que o visível é o que se aprende com os olhos, mas o sensível é o que se aprende pelos sentidos. Ele não viu nenhum seringueiro sendo maltratado, mas ele teve essa impressão só com o relato da visita. Vamos para as falas dos estudantes na nossa categoria interligação, que a gente continua com elas. Esse estudante disse para a gente que ele aprendeu coisas que ele não sabia sobre o cotidiano dos seringueiros, e ele interligou. Esse outro aqui disse para a gente que ele pôde entender muito mais fácil como aconteciam as coisas naquela época. E esse outro diz para a gente que ele conseguiu ver o que ele aprendeu no livro. A gente está aí, então, trabalhando com Fazenda, dizendo que é uma rede de conhecimento geradora de novos contextos. Então, o vídeo trouxe esse olhar novo para eles. Na categoria relação, esse estudante disse para a gente que a visita virtual ajudou a relacionar o conhecimento que ele já tinha com as imagens que ele viu. Esse outro estudante disse para a gente: meu interesse cresceu com a visita e ajudou ele a responder as questões que ele precisava. Esse outro aqui disse para a gente ampliou o conhecimento na prática.
Então, o vídeo, para essa pessoa, foi uma prática. E aí a gente traz Fazenda, que diz para a gente que se o conhecimento fosse algo absoluto, a educação poderia constituir-se em uma mera transmissão e memorização, e, no entanto, não é. Ele é dinâmico, e isso a gente está vendo com o vídeo. Na categoria ação, esse estudante disse para a gente que o vídeo deixou a aula muito mais interessante. E esse outro aqui disse para a gente que o vídeo explicou melhor, quando mostrou para a gente, por exemplo, o látex. O látex foi algo que chamou muito a atenção deles. E esse daqui lamentou, ele disse, achou que faltou ir pessoalmente lá. No entanto, ele relata, a forma como a gente viu foi legal, então compensou a ausência. A gente vai para a parada 5, na parada 5, a gente traz as propostas de práticas pedagógicas no ensino híbrido, e na interdisciplinaridade a gente trabalhou a seringueira com a perspectiva da preservação da Amazônia, porque nós iríamos tratar da biopirataria na redação. E aí a gente levou para eles o elemento da floresta para dentro da sala de aula. E houve muita interação por parte deles. Nós, nesse momento, preparamos eles para a próxima etapa, que seria a redação. E a redação teve como título Como combater a biopirataria no Brasil. No diálogo com os estudantes, nós descobrimos que eles nunca tinham visto uma semente de seringueira na vida. Então, aquele momento foi o primeiro para eles. E, além da semente, eles também viram o fruto, a folha, a árvore e outros elementos relacionados a esse tema. Nós consideramos importante trabalhar com eles conceitos que poderiam ser abordados na redação. Então, nós apresentamos o conceito de floresta em pé, estratificação das árvores, biomas, sustentabilidade e reservas extrativistas. E aqui nós fizemos várias interações em sala de aula. Quando falamos da borracha sintética, que é outra forma, apresentamos para ele um barril de petróleo, e isso trouxe um grande alvoroço na turma, porque ninguém tinha visto petróleo na vida. Está aqui o petróleo, que a gente mostrou para eles. E isso chamou muita atenção deles. Também fizemos como interação levar a semente de seringueira e trabalhar a questão da camuflagem natural, como ela se apresenta na natureza. Em 3 bandejas nós colocamos, na bandeja 1 havia folha seca, terra preta e semente de seringueira, na 2, folha seca, terra e sementes diversas, e na 3, folha seca, terra e ovos de codorna, porque nós queríamos trabalhar com eles a questão da camuflagem natural, e o ovo de codorna se assemelha muito com a semente. Esta jovem que está do meu lado, que levantou, ela acertou, a semente de seringueira estava na bandeja 1. Um rapaz da turma que estava sentado na sala disse que a semente de seringueira estava na bandeja 3, mas na bandeja 3 só tinha ovo de codorna. E aí, quando a gente falou para eles que só era ovo de codorna na bandeja 3, ele disse assim, nossa, não é que parece mesmo com a semente de seringueira esse ovo de codorna? E aí a turma toda riu, foi um momento de descontração. Esses são outros momentos de interação, o estudante pegando a semente de seringueira, a gente mostrando para eles o fruto da seringueira. E aí a gente tem Lenoir que nos fala que a interdisciplinaridade é uma ação de reciprocidade e é uma interação. Partindo para os recursos que nós usamos para finalizar essa parte da 5ª parada, nós trabalhamos com o Kahoot, com o QR Code e com o Blogger. Aqui são os momentos de interação deles, numa foto usando o QR Code, na outra foto usando o Kahoot. O Kahoot a gente fez com eles 10 perguntas para mensurar o entendimento deles da aula que nós demos, e aí eram perguntas mesclando biologia e história. E o Kahoot é um jogo, né? E o jogo deixou a turma muito animada, todo mundo levantava, brincava. E o Kahoot, de acordo com Alves, possibilita a aplicação da gamificação em sala de aula por meio de um recurso digital ofertado gratuitamente. Vale ressaltar que o Kahoot ele estabelece os 3 ganhadores, né? Os 3 que acertaram mais. O primeiro lugar foi de uma estudante no domínio virtual. Ela estava assistindo a aula pelo Google Meet. E ela foi a que mais acertou as perguntas. Os outros 2 vencedores estavam em sala de aula. A gente usou o blog para trazer as informações adicionais da exposição, que vocês já vão ver. Para acessar esse blog, eles tinham que usar o QR Code.
Prestes et al. Nos diz que o QR Code é uma ferramenta virtual e uma estratégia de ensino capaz de atrair a atenção de jovens. E aí a gente tem as interações, aí é como a exposição ficou montada na sala, a gente fez no final da sala. Aqui são os diversos momentos, eles usando o QR Code para acessar o blog, eles manuseando, né, o TPT também chamou muita atenção, que eles viram no vídeo, a guia fazendo a simulação da farinha, e isso chamou bastante a atenção deles. A gente vai agora para a nossa sexta e última parada, que é a redação mediando a interdisciplinaridade com o tema da seringa. Continuamos com as nossas categorias. Eles escreveram a redação numa plataforma digital, chamada Letros, que é usada pela escola. É uma plataforma com inteligência artificial e que vai mensurando os resultados de acordo com as competências do modelo Enem. Foram 25 redações que nós recebemos, 6 na categoria Interação, 16 na categoria Relação e 3 na categoria Ação. Vamos a uma amostra das redações. Na categoria Interação, acrônimo R para redação. Esse jovem aqui, ele disse que é um problema recorrente em toda a história, de onde se extrai de um bioma o seu recurso natural. Então, aí ele trabalhou, quando falou do problema antigo, a história, e quando ele falou do bioma, ele trabalhou a biologia. Aqui, quando esse respondente fala da ECO 92, ele está trazendo a história. E quando ele fala do debate da diversidade biológica, ele está trazendo a biologia. Esse outro estudante, quando ele fala da exploração do pau-brasil e do roubo das sementes de seringueira, ele está falando de história. E quando ele diz que a exploração do pau-brasil levou à classificação de extinção, ele está falando de biologia. Na outra categoria, relação, que foi a maior, esse estudante aqui se indigna, e ele diz: já imaginou o que faria se tivessem algo de muito valor roubado de você? É assim que ele vê a biodiversidade brasileira, como algo de muito valor. Esse outro associa o folclore para falar sobre a proteção. Ele diz que o Curupira é um personagem que se destaca por proteger a floresta. E assim ele versou a escrita dele. Ainda em relação, porque são muitas, esse outro aqui disse para a gente, olha, que é um sentimento de ter algo roubado. Ele se indigna e faz uma redação crítica. Mas ele diz que ainda bem que tem processo judicial e ele fala do roubo do cupuaçu por parte dos japoneses. Ele não falou da seringueira, ele foi buscar no cupuaçu o componente para compor a redação dele. Esse outro aqui diz para a gente que são experiências ruins com estrangeiros espertos. Ele considera os biopiratas estrangeiros espertos. E aqui a gente tem uma citação filosófica desse estudante. Ele traz Sêneca para dizer que, para a ganância, toda a natureza é insuficiente. Então, enquanto houver natureza, haverá ganância, haverá biopirataria. Por fim, no âmbito da ação, eles trouxeram situações que, para eles, resolveria o problema da biopirataria. Esse aqui diz que teria que gerar atividades econômicas, produzir emprego e renda para as pessoas, para que, com isso, acabasse o problema. Esse outro aqui diz que joga para o campo político. Ele diz que é preciso uma ação muito mais justa e assertiva por parte dos órgãos ambientais. E esse aqui diz para a gente que seria muito bom se fosse criada uma universidade da floresta. Com ela seriam possíveis cursos e pesquisas para capacitar as pessoas que moram nos biomas e evitar que elas contribuíssem para essa situação. E aí, a gente finaliza a nossa parada e a gente vai para nossas conclusões, a sombra de uma seringueira. Navegamos por uma combinação de experiências em sala de aula em ambiente virtual e presencial e interagimos de forma sinérgica, porque a nossa intenção era proporcionar aos estudantes novas possibilidades de aprender. Exploramos a visita a um museu de forma virtual e contemplamos o ensino de ciência baseado na observação de um elemento da natureza dentro da sala de aula, favorecendo a interdisciplinaridade. Nós constatamos que a interdisciplinaridade ela é possível em ambiente híbrido, no entanto, com a evidente emergência para essa formação continuada dos professores em práticas ativas no ambiente digital. Aos docentes é lançado esse desafio
da habilidade tecnológica em um cenário educacional onde essas tecnologias elas chegam com muito mais facilidade aos estudantes, que estão bem mais acostumados aos recursos digitais. Com esse estudo, nós vislumbramos possíveis pesquisas na investigação mais particularizada da formação continuada do professor no domínio dos recursos pedagógicos baseados nas tecnologias da informação e comunicação. Mas nós também vemos aí a perspectiva do aprendiz no ambiente virtual, o olhar de quem vê a aula do outro lado da tela. Por fim, almejamos ter contribuído para promover a contínua reflexão do uso da interdisciplinaridade no contexto escolar, tendo a experimentação com elementos da natureza como um elo facilitador para o ensino de ciências com essas vivências em ambientes amazônicos. E como dito lá no início, essa pesquisa traz um pós-escrito com a viagem e seus viajantes. Esta pesquisa foi uma trajetória descrita como tantas outras, em tantas possibilidades possíveis. Foi uma trajetória ímpar que não estava predita na nossa partida. Colocamos em xeque um caminho sem desvio ao assumir rotas alternativas e múltiplos pontos de chegada. O nosso primeiro desafio foi dar andamento a uma pesquisa frente a uma pandemia e o fechamento de escolas. O ímpeto inicial foi parar, esperar, e diante de toda a indefinição veio a ideia de fazer uma visita virtual. Por quê? Porque o nosso desejo, a nossa determinação era fazer a coleta de campo. E eu aprendo aqui, como pesquisadora, a lidar com certezas e incertezas, porque às vezes a vida muda o percurso do nosso caminho para que a gente fique mais forte. Cada novo ciclo instalado significa um novo aprendizado. Olhar o mundo com lentes de que possibilidades se apresentam na ciência, porque, gente, a ciência se renova constantemente. Acontecimentos impactaram essa pesquisa, especialmente a distância física de alguns viajantes. Não falo apenas daqueles que ficaram longe devido ao isolamento social, mas de um, em especial, que acompanhou essa viagem de outro modo. O professor Dr. Augusto Fachin Teran deixou sua pegada no caminhar de muita gente. Estudantes de graduação e de mestrado, colegas do magistério e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele na Escola Normal Superior da UEA e no GPENCEF, o grupo de pesquisa liderado por ele, e nas inúmeras práticas que o professor Teran desenvolvia em ambientes não formais. A escrita nessa etapa final foi feita a 6 mãos. E lá estava a parceria que tanto o professor Teran falava. Ela foi estabelecida com o ingresso da professora doutora Mônica de Oliveira Costa, na condição de co-orientadora e viajante dessa pesquisa, na tentativa de auxiliar na chegada de um porto. Mesmo que esse porto fosse um porto na condição de provisório. Com a força de um rio amazônico, vencemos os obstáculos da corrente da vida e conseguimos chegar, porque assim aprendemos na universidade. Com esse viajante foi possível compreender a produtividade da dúvida e da desnaturalização da vida e de seus reversos. Somos gratos por nos colocar frente ao nosso limite acadêmico e deixar pistas de como supostamente encerrar essa pesquisa. Como nos diz Henriette Pérez, e a vida a partir daí. E a partir daí um novo trajeto se fez, e a jornada foi se revelando inesperadamente mágica. Essas são as referências dessa apresentação, e eu trago uma prestação de conta do meu período no mestrado. Publiquei 6 artigos em revistas científicas, 5 participações em anais de evento, 7 textos de divulgação científica, um capítulo de livro no Conedu. E eu encerro com uma citação de Santo Agostinho. Ele nos diz: não vês que somos viajantes? E tu me perguntas, o que é viajar? Eu respondo com uma palavra: é avançar. Experimentais isto em ti, que nunca te satisfaça com aquilo que és, para que seja um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fique parado no caminho. A todos o meu muito obrigada.